A paz do Senhor a todos. Convido-os a refletir comigo aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e versículo 3, que diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos para te humilhar e te provar para saber o que estava no teu coração e se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Meus queridos irmãos e amigos, eu vos convido a refletir agora acerca de um tema ou de um assunto de suma importância na vida do cristão. Um tema este que às vezes tem sido motivo de desespero para alguns e motivo de alegria para outros no que diz respeito à formação espiritual do cristão. A palavra deserto, ela traz consigo um perfil negativo, porque o deserto é um lugar de solidão, o deserto é uma terra infértil, improdutiva, um lugar de sequidão e de escassez, e um lugar de total desconforto. Ninguém se sente confortável no deserto. Ali no deserto você sente sede, você sente fome, passa calor demasiado, passa frio demasiado. Ali nada nos proporciona prazer ou alegria, o cenário é feio, indesejável, totalmente horrível. Não se vende no deserto, não se compra, ninguém mora no deserto. No deserto não se ouve o grito das crianças ou mesmo o cantarolar das mulheres em meio aos seus afazeres diários. Deserto é lugar de ninguém, é onde se chora e não ouve voz de consolo. Pois bem, as características do deserto, ela tem como clima e a sua amplitude térmica o calor acima de 45 graus até 50 graus Celsius. Perto da noite ou à noite, o frio é intenso, chega abaixo de 5 graus negativos. Pequenas quantidades, às vezes escassas, de chuva. A flora também é esparsa e seca. Qual seria o significado do deserto na vida do cristão? Primeiro, o deserto é um lugar de desafios. Lá em Gênesis 22, quando nós lemos lá acerca da história de Abraão, quando Deus pede a Abraão que dê o seu filho a ele como sacrifício, Abraão experimentou naquele momento a prova mais difícil de sua vida, e Deus leva ele, manda que ele vá ao deserto e suba um monte que Deus o havia de indicar para oferecer Isaque ali em sacrifício. O resultado desse processo todo nós já sabemos. A ação de Deus impedindo que Abraão sacrificasse ali verdadeiramente o filho, mas testou-lhe a obediência e a fidelidade. Quando nós entramos também ali em Gênesis capítulo 32, versículo 22, nós vemos a vida de Jacó passando por uma experiência que poucos de nós, às vezes, prosseguiria adiante. Jacó no deserto foi transformado. O homem que outrora havia enganado seu pai, enganado seu irmão, tomado-lhe o direito de primogenitura, o direito da bênção do primogênito, teve que fugir, passar uns longos 29 anos, ou mais de 20 anos, distante da sua casa, distante da sua mãe, distante do seu habitat, do meio familiar seu, e foi morar ali com Labão e ser também enganado por Labão durante algum tempo. E Deus ali havia provado a vida de Jacó, havia trazido Jacó a uma transformação plena.
quando Jacó retorna para Canaã, para a terra de Canaã, ele passa por um teste, um último teste de Deus. Passando ali pelo Val de Jaboque, Jacó então experimenta uma batalha terrível com um anjo do Senhor. E ali o anjo, após lhe ferir a coxa, Jacó agarrado ali nas vestes do anjo, e não queria deixar subir, não queria deixar sair da sua presença, e disse a ele com estas palavras: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Naquele momento a palavra do Senhor veio na vida dele como uma transformação. Não te chamarás mais Jacó, ou usurpador, ou enganador, mas se chamarás Israel, porquanto lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Em suma, o deserto na vida de Jacó foi um lugar de transformação. Moisés, Deus permite que Moisés vá para o deserto, e ali Deus prepara Moisés para uma grande missão, uma grande obra. Moisés ali, ao ver a sarça, ter um encontro com Deus ali, através daquela sarça, ali subindo, após ter subido ao monte, procurando ali talvez algum das cabeças do rebanho que ele apacentava, Moisés teve aquela visão maravilhosa que lhe chamou bastante atenção, porque aquela visão que Moisés estava tendo ali naquele momento era a visão de uma sarça pegando fogo. E o curioso é que aquela sarça, porque a vegetação no deserto é seca, aquela sarça estava em chamas, porém aquela sarça não virava cinza, ela não se consumia. E aquilo lhe chamou a atenção. Como que pode ser um negócio desse, uma coisa tão maravilhosa, tão esplêndida dessa? Moisés se chegou para ver, e o diálogo entre ele e Deus começou ali naquele momento, onde Deus fala: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés então experimentou ali um encontro com Deus, teve um conhecimento de Deus naquele momento. Deus então prepara Moisés e lhe chama para fazer uma grande missão, libertar o povo de Israel dali do Egito. E no deserto, irmãos, nós somos preparados por Deus, assim como foi Moisés, como foi Jacó, como foi Abraão. José passou pelo deserto, teve jogado dentro de uma cisterna ali no deserto e foi vendido por seus irmãos para os mercadores árabes, e estes o venderam ali no Egito para Potifar. E mais tarde veio a ser o governador, o vice-rei do Egito. O deserto é lugar de provação, o deserto é lugar de solidão, o deserto é lugar de esquecimento, o deserto é um lugar onde você às vezes pode chorar e não ser ouvido, mas o deserto é um lugar onde você se estrutura, o deserto é um lugar onde você se forma para Deus, onde você tem as bases, o revestimento de Deus na sua vida. O deserto, meu querido irmão, é um lugar, uma escola do cristão, onde o cristão aprende verdadeiramente o que é ser cristão. É no deserto que recebemos o chamado de Deus. No deserto nos encontramos com nós mesmos e também com Deus. Deserto, ele é uma escola de Deus. No deserto é que aprendemos a ouvir Deus. Que Deus possa te abençoar nessa tarde e te ensinar. Não sabemos, não sei ao certo que tipo de deserto você está passando, mas você está passando por uma escola, você está passando por uma estruturação. Tenha fé, tenha motivação, siga em frente, porque Deus está com você, por onde quer que você andar. O deserto, Deus não nos deixa só. No deserto, o Senhor jamais nos abandona. Às vezes ele fica de longe, no silêncio, mas ele está observando os seus pensamentos, observando
o seu clamor, observando ali as suas lágrimas, observando ali o seu gemido, mas Ele está te ouvindo. E no momento certo, assim como foi com Jesus ali durante os 40 dias e 40 noites no deserto, Ele enviará os anjos para te servirem, vai ser só momentos de gozo e de alegria. Deus te abençoe.